separando a si mesmo em fragmentos. Que outra coisa poderá ser? De que coisa poderá ser feito? Esta é a grande questão. Examinemo-la bem. Reconhecemos que o princípio de correspondência, vide a primeira lição, vem em nosso auxílio aqui. O velho axioma hermético, o que está em cima é como o que está embaixo, pode ser empregado com êxito, neste ponto. Permiti-nos fazer uma rápida hipótese sobre os planos elevados, examinando-os em nós mesmos. O princípio de correspondência aplica-se a este, como a outros problemas. Vejamos, pois, no seu próprio plano de existência, como cria o homem. Primeiramente, ele pode criar, fazendo alguma coisa, de materiais exteriores. Mas assim, não pode ser, porque não há materiais exteriores, ao todo, com os quais ele possa criar. Em segundo lugar, o homem procria, ou reproduz, a sua espécie, pelo processo da geração, que é a própria multiplicação, por meio da transformação de uma parte da sua substância na da sua prole. Mas, assim também, não pode ser, porque o todo não pode transferir ou subtrair uma parte de si mesmo, assim como reproduzir ou multiplicar a si mesmo. No primeiro caso, haveria uma revogação da lei, e no segundo, uma multiplicação ou adição do todo, ideias totalmente absurdas. Não há nenhum outro meio pelo qual o homem cria. Sim, há. Ele cria mentalmente. E deste modo, não emprega materiais exteriores, não reproduz a si mesmo, e, apesar disso, o seu espírito penetra a criação mental. Conforme o princípio de correspondência, temos razão de considerar que o todo cria mentalmente o universo, de um modo semelhante ao processo pelo qual o homem cria as imagens mentais. Este é o testemunho da razão, que concorda perfeitamente com o testemunho do iluminado, como ele o manifesta pelos seus ensinos e escritos. Assim são os ensinamentos do sábio. Tal era a doutrina de Hermes. O todo não pode criar de outro modo, senão mentalmente, sem empregar qualquer material. Nada há para ser empregado, e nem reproduzir a si mesmo. O que é também impossível. Não se pode escapar desta conclusão da razão, que, como dissemos, concorda com os mais elevados preceitos do iluminado. Justamente como vós podeis criar um universo de vós mesmos, na vossa mentalidade, assim, o todo cria um universo na sua própria mente. Mas o vosso universo é criação mental de uma mente finita, enquanto que o do todo é criação de uma mente infinita. Ambos são análogos em natureza, mas infinitamente diferentes em grau. Vamos examinar cuidadosamente como fazemos nos processos de criação e manifestação. Mas antes de tudo, é preciso fixardes as vossas mentes nesta frase. O universo, e tudo o que ele contém, é uma criação mental do todo. Com efeito, o todo é mente. O todo cria na sua mente infinita inumeráveis universos que existem por éons de tempo. E, contudo, para o todo, a criação, o desenvolvimento, o declínio e a morte de 1 milhão de universos é como que o tempo do pestanejar de um olho. A mente infinita do todo é a matriz dos universos. O princípio de gênero, vide lição primeira e seguintes, é manifestado em todos os planos de vida, quer materiais, mentais ou espirituais. Mas, como já dissemos, gênero não significa sexo. O sexo é simplesmente uma manifestação material do gênero. Gênero significa relativo à geração ou criação. Em qualquer lugar, em qualquer plano em que uma coisa é criada,
ou gerada, o princípio de gênero, se manifesta. E isto é verdade, mesmo na criação dos universos. Mas não se deve concluir disto que ensinamos a ver um Deus, ou Criador, macho e fêmea. Esta ideia é um desvio dos antigos preceitos sobre este assunto. O verdadeiro ensinamento é que o todo, em si mesmo, está fora do gênero, assim como de qualquer outra lei, mesmo as do tempo e do espaço. Ele é a lei de que todas as leis procedem e não está sujeito a elas. Contudo, quando o todo se manifesta no plano de geração ou criação, os seus atos concordam com a lei e o princípio, porque se realizam num plano inferior de existência. E, por conseguinte, ele manifesta no plano mental o princípio de gênero nos seus aspectos masculino e feminino. Esta ideia poderá causar admiração a alguns de vós que aprendem-na pela primeira vez, mas todos vós aceitaste-a passivamente nas vossas concepções diárias. Falais na paternidade de Deus e na maternidade da natureza. De Deus, o Pai divino, e da natureza, a Mãe universal. Logo, reconheceis instintivamente o princípio de gênero no universo. Não é verdade? Mas a doutrina hermética não exprime uma dualidade real. O todo é um. Os dois aspectos são simplesmente aspectos de manifestação. O ensinamento é que o princípio masculino, manifestado pelo todo, só impede a destruição da concepção atual do universo. Ele projeta o seu desejo no princípio feminino, que se chama natureza, ao mesmo tempo que este último começa a obra atual da evolução do universo, desde os simples centros de atividade até o homem, e subindo cada vez mais, de acordo com as bem estabelecidas leis da natureza. Se dais preferência aos velhos modos de expressão, podeis considerar o princípio masculino como Deus, o Pai, e o princípio feminino como a natureza, a Mãe universal, em cuja matriz todas as coisas foram geradas. Isto não é simplesmente uma ficção poética de linguagem. É uma ideia do processo atual de criação do universo. Mas é preciso não esquecer que o todo é um, e que o universo é gerado, criado, e existe na sua mente infinita. Isto vos permitirá fazer uma ideia de vós mesmos, se quiserdes aplicar a lei de correspondência à vossa própria mente e a vós mesmos. Sabeis que a parte de vós que chamais eu, em certo sentido, sustenta e prova a criação de imagens mentais na vossa própria mente. A parte da vossa mente em que é realizada a geração mental pode ser chamada o eu inferior, distinto do eu, que sustenta e examina os pensamentos, as ideias e as imagens do eu inferior. Reparai bem que o que está em cima é como o que está embaixo, e que os fenômenos de um plano podem ser empregados na solução dos enigmas de planos superiores ou inferiores. Será para admirar que vós, os filhos, sintais esta instintiva reverência pelo todo, sentimento que chamamos religião. Esta reverência e este respeito para com a mente Pai. Será para admirar que, ao considerar as obras e as maravilhas da natureza, fiqueis dominado por um grande sentimento que tem sua origem fora do vosso íntimo ser. É a mente mãe que vos estreita, como a mãe estreita a seu filho ao seio. Não deveis cometer o erro de crer que o pequeno mundo que vedes ao redor de vós, a Terra, que é simplesmente um grão de areia em comparação com o universo, seja o próprio universo. Existem milhões de mundos semelhantes e maiores. Há milhões e milhões de universos iguais em existência dentro da mente infinita do todo. E mesmo no nosso pequeno sistema solar, há regiões e planos de vida
mais elevados que os nossos, e entes, em comparação aos quais, nós, míseros mortais, somos, como as viçosas formas viventes, que habitam no fundo do oceano, comparadas ao homem. Há entes com poderes e atributos superiores aos que o homem sonhou ser possuído pelos deuses. Não obstante, estes entes foram como vós, e ainda inferiores, e, com o tempo, vós podeis ser como eles, ou superiores a eles. Porque, como diz o Iluminado, tal é o destino do homem. A morte não é real, ainda mesmo no sentido relativo. Ela é, simplesmente, o nascimento a uma nova vida, e continuareis, sempre, de planos elevados de vida, a outros mais elevados, por éons e éons de tempo. O universo é vossa habitação, e estudareis os seus mais distantes acessos, antes do fim do tempo, residis na mente infinita do todo, e as vossas potencialidades e oportunidades são infinitas, mas somente no tempo e no espaço. E no fim do grande ciclo de éons, o todo recolherá em si todas as suas criações. Porém, vós continuareis alegremente a vossa jornada, porque então querereis preparar-vos para conhecer a verdade total da existência em unidade com o todo. E, quando estiverdes na metade do caminho, estareis calmos e serenos. Sois seguros e protegidos pelo poder infinito da mente-mãe. Dentro da mente pai-mãe, o filho mortal está na sua morada. Não há nenhum órfão de pai ou de mãe no universo. Capítulo 6. O paradoxo divino. Os falsos sábios, reconhecendo a irrealidade comparativa do universo, imaginaram que podiam transgredir as suas leis. Estes tais são vãos e presunçosos loucos. Eles se quebram na rocha e são feitos em pedaços pelos elementos, por causa da sua loucura. O verdadeiro sábio, conhecendo a natureza do universo, emprega a lei contra as leis, o superior contra o inferior, e pela arte da alquimia, transmuta aquilo que é desagradável naquilo que é agradável, e deste modo, triunfa. O domínio não consiste em sonhos anormais, em visões, em vida e imaginações fantásticas, mas sim no emprego das forças superiores contra as inferiores, escapando assim das penas dos inferiores pela vibração nos superiores. A transmutação não é uma denegação presunçosa, é a arma ofensiva do mestre. Este é o paradoxo do universo, que resulta do princípio de polaridade, que se manifesta quando o todo começa a criar. É necessário prestar atenção, porque isto estabelece a diferença entre a falsa e a verdadeira sabedoria. Enquanto que, para o todo infinito, o universo, as suas leis, as suas forças, a sua vida e os seus fenômenos são como pensamentos presentes no estado de meditação ou sonho. Para tudo o que é finito, o universo deve ser considerado como real, e a vida, a ação e o pensamento devem ser baseados nele, de modo a concordar com o preceito da verdade superior, cada qual concordando com o seu próprio plano e suas leis. Se o todo imaginasse que o universo era a verdadeira realidade, desgraçado do universo, porque ele não poderia subir do inferior ao superior, que a deificação. Então o universo ficaria fixo, e o progresso seria impossível. E se o homem, devido à falsa sabedoria, considerar as ações, vidas e pensamentos do universo como um mero sonho, semelhante aos seus próprios sonhos finitos, então ele o faz tão conveniente para si, e, como um dormidor que está passeando, tropeça sempre num círculo vicioso, sem fazer progresso algum, sendo, por fim, despertado por uma queda terrível, proveniente das leis naturais, que ele ignora. Conservai sempre a vossa mente nas estrelas,
Mas deixai os vossos olhos verem os vossos passos, para não cairdes na lama, por causa da vossa contemplação de cima. Lembrai-vos do paradoxo divino, que ao mesmo tempo que o universo não existe, ele existe. Lembrai-vos, sempre, dos dois polos da verdade, o absoluto e o relativo. Tomai cuidado com as meias-verdades. Aquilo que os hermetistas conhecem como a lei do paradoxo é um aspecto do princípio de polaridade. Os escritos herméticos estão cheios de referências ao aparecimento de paradoxos na consideração dos problemas da vida e da existência. Os instrutores previnem constantemente os seus discípulos contra o erro de omitir o outro lado de cada questão. E as suas admoestações se referem particularmente aos problemas do absoluto e do relativo, que deixam perplexos todos os estudantes de filosofia e que causam muitas ideias e ações contrárias ao que é geralmente conhecido como senso comum. Nós prevenimos a todos os estudantes que fiquem certos de compreender o paradoxo divino do absoluto e do relativo, para não ficarem atolados na lama da meia-verdade. É para este fim que foi escrita esta lição particular. Aprendei-a bem. O primeiro pensamento que o homem pensador tem, depois que ele compreende bem a verdade, que o universo é uma criação mental do todo, e que o universo e tudo o que ele contém é mera ilusão e realidade, ideia contra a qual os seus instintos se revoltam. Contudo, esta, como todas as outras grandes verdades, pode ser considerada sob os pontos de vista absoluto e relativo. Sob o ponto de vista absoluto, o universo, comparado com o todo, em si, é de natureza de uma ilusão, de um sonho, de uma fantasmagoria. Sempre reconhecemo-lo em nossas vistas ordinárias, porque falamos do mundo como um espetáculo transitório, que vai e vem, nasce e morre, por causa do elemento de impermanência e mudança, limitação e insubstancialidade. Ideia esta, que está em relação com a de um universo criado, ao passo que contrasta com a ideia do todo. Filósofos, metafísicos, cientistas e teólogos, todos são concordes sobre este ponto, que é fundado em todas as formas de ideias filosóficas e religiosas, assim como nas teorias das respectivas escolas metafísicas e teológicas. Assim, as doutrinas herméticas não ensinam a insubstancialidade do universo com palavras mais altíssonas do que as que vos são familiares, mas, apesar disso, o seu modo de encarar o assunto parecerá uma coisa mais assustadora. Uma coisa que tem um princípio e um fim pode ser considerada, em certo sentido, como irreal e não verdadeira. E, conforme todas as escolas de